tarde, bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula correspondendo ao terceiro ano médio. Vou começar com o nosso compartilhamento de tela. E essa semana a nossa matéria é sobre a Era Vargas. A Era Vargas que começou em 1930 e vai até 1945. São 15 anos um governante no poder. E aí temos as várias faces de Vargas, porque ele, nesses 15 anos, assume várias personalidades, várias maneiras de governar, que parece que são várias pessoas em uma só. Então, vamos seguir, vamos continuar. Quais foram os antecedentes para começar a Era Vargas? O fim da Aliança do Café com Leite, lembra que nós vimos na videoaula anterior a política do café com leite, que é a política da Primeira República ou da República Velha, onde alternavam-se no poder representantes de São Paulo e representantes das Minas Gerais, de São Paulo representando os cafeicultores e das Minas Gerais os criadores de gado, né, ali que gado leiteiro, por isso essa política chamada política do café com leite. E vai ter esse enfraquecimento através aí da crise do café, a crise do café de 29 e 30, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, vai causar grande depressão e os cafeicultores do Brasil todos dependiam da importação dos Estados Unidos, que importavam o café em massa para eles e para revender para o resto do mundo. E aí, com essa crise de 29 da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa, os Estados Unidos não vão comprar mais nada e milhares de sacas de café vão encalhar e isso vai criar uma crise muito grande em vários lugares do mundo e o nosso contexto aqui é falar do nosso Brasil. Vai criar uma crise muito grande também e essa política do café com leite, ela vai acabar nesse contexto, tá? A traição do PRP também, que foi em 29, onde o presidente Washington Luiz apoiou o candidato paulista Júlio Prestes, traindo o PRM. A Aliança Liberal, que foi a reação dos mineiros, que foi aliar-se ao Rio Grande do Sul e a Paraíba, formando a Aliança Liberal, e foi essa Aliança Liberal que lançou a candidatura aí de Getúlio Vargas. Então, esses foram os antecedentes para que Getúlio chegasse ao poder. A Era Vargas ela é dividida em 3 períodos. A Revolução de 30 marca esse início, tá, da Era Vargas, com essa Revolução de 30, que pode ser dividida em primeiro, governo provisório de 1930 a 34, governo constitucional de 34 a 37 e governo ditatorial de 37 a 45. A gente vai ter aqui nessa videoaula a parte A, tá? Esse assunto são 15 anos, não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nós vamos falar do governo provisório, vamos falar do governo constitucional e ainda numa próxima videoaula a gente vai adentrar no governo ditatorial, que é muito interessante. Todas as 3 fases são interessantes, mas a parte ditatorial é muito interessante. Primeiro período. O governo provisório, ao assumir Vargas, buscou atender às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Entre suas primeiras medidas, destacam-se a suspensão da Constituição de 1891. Lembra que a gente falou da primeira Constituição republicana? Que ela foi o quê? Promulgada em 1891. E aí ele vai fechar o legislativo, nomear interventores para o Estado. Então, ele assume dizendo, olha, é para proteger o Brasil, esse governo é provisório, nós vamos fazer eleições, então, como governo provisório, a gente vai fazer logo a suspensão da Constituição, porque essa Constituição não serve mais. Se não serve mais, se a gente não vai trabalhar a Constituição, não vai trabalhar leis, para que precisa do legislativo? Deputados e senadores e vereadores, vão fechar tudo, não precisa mais de nada disso. E eu vou nomear interventores, ou seja, pessoas que vão ficar ali provisórios, só tomando conta das coisas. Assim se faz um golpe, viu, gente? Seguindo, Revolta Constitucionalista de São Paulo, que ela aconteceu em 1932, e as causas dela foram o afastamento da oligarquia de São Paulo do poder, lembra? A parte aí que representava o café, os cafeicultores foram afastados do poder em 32. Então, a gente teve lá em São Paulo uma revolta, que até hoje ela é comemorada, tem o dia dela, que foi a revolta constitucionalista para que pudesse haver uma Constituição. Né? Os paulistas fizeram a revolta e reclamaram, não, a gente quer uma Constituição, não vai ficar governo provisório é provisório. Se foi em 30, em 32, já são 2 anos provisório, que negócio é esse de provisório já que dura 2 anos?
A nomeação da capital Pernambuco, João Alberto Lins, para interventor. Então, eles reivindicavam isso também, que não estava legal. O MMDC. As primeiras manifestações dos paulistas provocaram a morte de estudantes. Foram eles Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E daí vem a sigla MMDC, o nome desses estudantes que foram mortos. Aí, a partir daí, se cria essa entidade que era para que houvesse, né, as reuniões revolucionárias, ganhou força, e esses 4 personagens, não foram só eles que morreram, mas esses 4 personagens, eles foram colocados como mártires, foram colocados como ícones para impulsionar a revolução. O segundo período, ele vai de 34 a 37. Então, com reivindicações, com lutas, com rebeliões, com levantes, se conseguiu que em 34 fosse feita uma Constituição. E Vargas está lá no poder, viu? Ele faz a Constituição, só que ele não sai, não. Critérios de cidadania, algumas coisas que tinha na Constituição. O voto passa a ser secreto, agora vai incluir as mulheres, mas continua excluindo os analfabetos, os mendigos, os militares, até o posto de sargento. Tá? Então, militares até o posto de sargento não vota. A partir daí, se ele for um oficial, ele já volta. Direitos trabalhistas, o salário mínimo passa a valer, jornada de 8 horas de trabalho, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas, indenização de demissão sem justa causa. Então, observem que essa Constituição, ela vai legalizar algumas coisas no país que estava solta, mas quem continua no poder é o mesmo Vargas de 30. Então, agora ele vai ficar no poder de uma maneira constitucional. Tá? Ele não vai sair do poder, ele só fez uma Constituição para regulamentar a sua permanência no poder. Nacionalismo econômico, decidiu-se pela proteção das riquezas do país, como jazidas minerais e quedas d'água. Então, vão começar a valorizar aí, para que se não se explore, para que se não se venda e não se privatize as riquezas do nosso país, para que não ficasse mais nas mãos dos estrangeiros. Os grupos políticos do período constitucional, nesse período ganharam destaque 2 grupos políticos com ideologias totalmente diferentes, os integralistas e aliancistas. Esses grupos refletem a mesma polarização política que ocorria na Europa. Então, 2 grupos políticos, não é como a gente vê hoje, vários grupos políticos com ideias diferentes, era a esquerda e a direita. A Ação Integralista Brasileira, chamada AIB ou AIB, o líder era Plínio Salgado, grupos envolvidos eram os empresários, a classe média, os militares e a Igreja Católica. Então, veja que esse grupo foi ganhando força. Quais eram as principais propostas desse grupo político? Era o combate ao comunismo e ao liberalismo, ao nacionalismo extremado, ou seja, nós precisamos ser nacionalistas, mas não ao extremo, a gente tem que negociar com os países de fora, a gente tem que exportar, a gente tem que deixar que as fábricas deles entrem no nosso país. Outras propostas dele eram para um regime político ditatorial chefiado por um líder capaz de impor a disciplina. Já a Aliança Nacional Libertadora, ANL, ela tinha como líder Luiz Carlos Prestes. Os grupos envolvidos eram os democratas, os sindicalistas e os socialistas, o povão, né? Uma das correntes do ANL era o Partido Comunista, ou seja, essa galera vai fazer muita frente a Getúlio Vargas e vai ser aí um espinho no seu sapato. Quais eram as principais propostas? A nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, né? Vamos dar um boicote, não vamos pagar mais dívida externa nenhuma, porque se a gente não paga, a gente vai ter dinheiro para poder levantar o nosso país. E a reforma agrária, a famosa reforma agrária, que até hoje se fala nela, dar terras às pessoas, aos pequenos agricultores, dar terra para pessoas sem terra, para que as pessoas pudessem ter o seu canto, para que as pessoas pudessem plantar, colher, vender e contribuir com o crescimento do país. Nós tivemos em 1935 a chamada intentona comunista. O que foi a intentona comunista? Foi a repressão à Aliança Nacional Liberal, a ANL. A intentona comunista ela foi em 1935
E a ação militar contra Vargas foi liderada por Prestes, lembra lá o líder da ANL, Júlio Prestes, com o apoio de estrangeiros. Seu fracasso desencadeou a perseguição dos seus integrantes, entre eles a Olga, que foi entregue aos alemães. Então, um filme muito interessante para vocês verem também é um filme brasileiro chamado Olga, que vai trazer esse contexto, tá? Não coloquei ele como atividade, mas mais para frente, talvez, na parte 2 do nosso vídeo, a gente talvez coloque ele para vocês poderem fazer a atividade. A gente precisa falar também do Plano Cohen, que foi em 37, o mandato de Vargas termina em 38 e a campanha eleitoral ocorria normalmente. Enquanto isso, Vargas ele preparava um golpe de Estado para permanecer na presidência, ou seja, ele entrou com um golpe em 1930, disse que era provisório, passou 4 anos, teve revolta, através dessa revolta conseguiram uma Constituição de 34. Essa Constituição não teve votação, ele continuou constitucionalmente no poder agora, legitimado no poder através das brechas da Constituição, e agora, em 38, teria que ter eleição, né? Porque em 34 se fez ali a Constituição, dizendo que em 38 ia ter eleição. Só que Vargas ele não estava disposto a sair do poder, não. Então, ele já estava ali preparando um golpe. Se eu perder, eu dou um golpe e permaneço. De todo jeito, eu fico. Então, ele já estava se preparando e teve o Plano Cohen, que foi um plano, foi uma farsa fictícia que tinha um slogan contra o comunismo. Vargas fechou o Congresso Nacional e outorgou a nova Constituição. Ou seja, foi um plano que disse que tinha aí comunistas tentando tomar o Brasil e que o exército precisava. Eles inventaram estratégia, inventaram aí que chegou um documento, que chegou informações que iam tomar o país, que os comunistas iam tomar o país, que tinha um dossiê. E aí eles, com essa farsa do Plano Cohen, que depois foi descoberta, Vargas ele vai tomar o poder dizendo que estava protegendo o Brasil contra uma invasão comunista e ele vai agora fechar o Congresso Nacional, que estava funcionando a partir de 34, que teve uma Constituição, ele entrou no poder, fechou o Congresso, fechou o Legislativo, mas em 34 teve a Constituição, todo mundo voltou para os seus postos. E agora ele vai outorgar uma nova Constituição. Lembra que a professora falou para vocês da diferença entre promulgar e outorgar? Promulgar é uma Constituição que é votada, ela é decidida, e outorgada ela é uma Constituição imposta. E nossa atividade da semana, eu quero que você pesquise sobre a biografia de Vargas até a chegada dele no poder, né? A trajetória dele como família, como nação, as realizações dele, até que ele conseguisse chegar no poder em 1930. Assim a gente vai terminando o nosso compartilhamento. Desejo um bom final de semana para vocês, façam as atividades e semana que vem a gente continua com a parte 2 da Era Vargas. Beijo a todos e bom final de semana.